eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 11. Nós vamos falar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, uma palavra que eu escuto muitos anos no Projeto da Nova. Algumas vezes, eu até entendo isso, algumas vezes Deus fala algumas coisas para a gente, durante muitas e muitas vezes. Né? Deus, a palavra não significa que a palavra ela não pode ser repetida. Não, ela pode ser repetida, porque algumas vezes a gente precisa de ouvir mais de uma vez para aprender. A verdade não é assim. Hein? Você que é professor, né, você não fala isso. Você fala várias vezes para a pessoa, várias vezes. Na escola é assim, você repete, até que aquilo consiga entrar e consiga entender. E algumas vezes a gente tem que viver isso. Ouvir de novo, falar sobre. Porque quando você ouve, quando você fala, muitas das vezes isso entra no teu coração. Então eu fico feliz do que Deus colocou no meu coração hoje, que é uma maneira de eu reviver algo que eu aprendi há muitos anos, eu venho aprendendo no Projeto da Nova, e algo que eu possa também ministrar, porque quando eu ministro, eu também aprendo algo de Deus. Eu lembro que nós temos, e o tema da minha palavra hoje, é escolher e declarar. Tem uma palavra do apóstolo Ezequiel, há muitos anos nós fizemos uma série de palavras, de 7 palavras, não sei, os mais antigos aqui lembram disso, né? Foram 7 palavras sobre prosperidade, e uma das palavras ministradas por ele foi o escolher e declarar. Não que eu vou ministrar a palavra que o apóstolo Ezequiel ministrou, eu ainda tenho que comer muito feijão com arroz para chegar até aquilo que ele falou e da forma como ele falou, com a unção que ele falou. A minha oração é que um dia eu consiga chegar, né, a ministrar como ele. Mas eu quero compartilhar com você coisas que eu aprendi nessa palavra e coisas que Deus colocou hoje no meu coração a respeito disso. A gente está falando sobre prosperidade, a gente está falando sobre fé, mas a gente tem que entender que muitas das vezes, né, e eu já entendendo, fazendo uma introdução daquilo que nós falamos sobre prosperidade, sobre fé, eu entendo, meu irmão, que muitas das coisas não simplesmente acontecem no sobrenatural. Deus é um Deus sobrenatural, eu creio que você entende isso, você sabe disso, amém ou não? Deus é um Deus sobrenatural, Deus fez maravilhas na antiguidade, Deus fez maravilhas na palavra, Deus continua fazendo maravilhas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente, amém ou não? É o mesmo que cura, é o mesmo que liberta, é o Deus que levanta mortos, é o Deus que ressuscita, é o Deus que cura enfermidades, é o Deus que pode curar câncer, é o Deus que pode curar AIDS, é o Deus que pode fazer o paralítico levantar. Eu creio nisso, é um sobrenatural de Deus. Eu vi muitas coisas que Deus já fez e continua fazendo, e eu creio que você também já viu, e eu acredito no sobrenatural como você acredita, amém? Glória a Deus. Mas eu também, que bom vê-la aqui, querida. Tudo bem com você? Estava com saudade de você. Amém? Deus abençoe você, tá bom? Aí você demorou tanto a vir que eu esqueci seu nome. Eu esqueci que é diferente. Hã? Kailine, eu sempre esqueço, sempre. Kailine. Hã? Kailine. Cara, que bom ver você. Amém? Deus abençoe você, tá, querida? Amém? Vamos voltar então? Então, Deus, Ele é um Deus sobrenatural, mas também é um Deus que faz as coisas no natural. Algumas coisas que Deus vai fazer na nossa vida e por você e através de você, precisa ter fé para que você faça alguns passos, dê alguns passos. Amém ou não? Ele te dá inteligência, Ele te dá força, Ele te dá capacidade para que você use isso tudo, para você conquistar algumas coisas neles, para você fazer algumas coisas através daquilo que Ele colocou no seu coração. Glória a Deus. Por isso que nós falamos e cantamos que tudo é por Ele e é para Ele. Porque até aquilo que nós entendemos como algo natural nosso, também vem dEle. E Ele usa para a glória dEle, e Ele usa para nos abençoar, amém ou não? Glória a Deus. Ele usa talento dos médicos, meu irmão. Ele que deu inteligência aos médicos, significa que sempre Ele vai usar do sobrenatural para curar os seus filhos? Não, algumas vezes Ele vai usar o talento que Ele deu a um médico para abençoar você. E se você é médica, Ele deu esse talento para que você possa usar esse talento para ser instrumento de cura para alguém. Você está entendendo isso? Então, Ele faz dessas formas, de uma forma natural também, e isso é importante a gente entender, e importante a gente fazer. Por isso que essa palavra de escolher e declarar é algo importante.
Porque Deus coloca situações na nossa vida, nós vamos ler aqui nesse capítulo, nesses versículos, Deus coloca coisas na nossa vida e Ele espera de nós escolhas. Constantemente, nós estamos fazendo escolhas. Constantemente, diariamente. Você acorda fazendo escolhas, sabia? Você acorda escolhendo, eu levanto ou não levanto? É uma escolha. É alguém que pega você, tirando os filhos que são puxados pelos pais, né? Mas é alguém que pega você pelo braço e fala assim, levanta e vai. Não, você acorda e você faz uma escolha. Eu levanto ou eu fico deitado. É verdade ou não é? Vou trabalhar ou fico em casa? Tomo café ou não tomo café? Constantemente, o tempo todo, você está fazendo escolhas. E todas as escolhas geram consequências. Você pode ficar deitado. Aí você tem a consequência de alguém que ficou deitado. Não sei se você tem algo a fazer depois que você levanta. Mas se você ficar deitado, o que você ia fazer, você não vai fazer. Se isso vai ser bom para você ou não, é a sua escolha. Você ir trabalhar ou não, também não sei. Você pode levar uma falta, você pode ter o seu ponto cortado, você pode perder o emprego, mas você faz uma escolha. Mas as consequências são baseadas nas escolhas que você fez. Você está entendendo, amém ou não? Estamos sendo bem didáticos aqui? Glória a Deus. Porque nós precisamos entender isso, porque Deus é um Deus que respeita isso. E a palavra de Deus diz no capítulo 11, versículo 26, diz assim, ó, vejam, hoje lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Deus poderia muito bem falar só, vejam, hoje estou colocando diante de vocês a bênção. Ele não podia só fazer isso. Só que ele falou assim, ó, eu lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Versículo 27. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou. Versículo 28. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Então Deus faz, ali nessa palavra, Deus está falando com o povo de Israel, através de Moisés, e Deus está falando algo, dando ao povo uma escolha. Você tem a escolha de obedecer, e você também tem a escolha de não obedecer. Você sabia que você tem a escolha de ir para o inferno? Deus não obriga ninguém a ir para o céu. É bom você entender isso. Deus não obriga ninguém a ir para o céu. E para o inferno é uma escolha do homem. Deus coloca no nosso coração fé, Deus coloca diante de nós o caminho da obediência, para que através do caminho da obediência, o caminho da fé, esse entendimento da fé que salva, você possa ter um caminho que leve você em direção a Deus. Consequentemente, direção ao céu. Mas também diante de você há um caminho, que é um caminho da desobediência, é um caminho de afastamento de Deus. E esse caminho de afastamento de Deus, que você também pode escolher, leva você ao inferno. Então Deus constantemente coloca sobre nós escolhas. Somos seres pensantes. Somos seres que sentimos. Deus não criou robôs. Deus não colocou filhos na terra e deu a eles nada além de uma programação computadorizada, a qual ele pode ir lá mexer na computador, só faz aquilo que ele programou para fazer. Não, ele deu sobre nós capacidade de discernimento, inteligência, capacidade de sentimento, para a gente poder fazer escolhas. E quando ele fala ali, eu coloco diante de vocês duas escolhas, a bênção e a maldição, ele não está falando assim, eu coloco de você e você vai simplesmente, porque eu não quero que você escolha a bênção, eu quero também que você escolha a maldição. Não, ele está falando assim, ó, porque as duas coisas sempre estarão diante de vocês. Você está entendendo isso, amém ou não? Então,
ele coloca isso, e diante disso, eu quero começar a falar duas coisas importantes para a gente continuar aqui nessa palavra. A primeira coisa é definir fé com você. Vamos definir o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o nosso textuário a respeito da fé. E a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé, deixa o pessoal da mídia botar que você pode ler. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Mantenha aí, por favor. A fé, segundo o escritor de Hebreus, ela tem duas coisas importantes para definir como fé. Primeira coisa ela é a realidade daquilo que nós esperamos. Ou seja, a fé é algo que está à nossa frente. É algo que ainda não aconteceu. Você está entendendo isso, amém ou não? E ele continua. E também ela é a convicção de coisas que não vemos. Ou seja, apesar de ter uma esperança de algo que virá, eu tenho convicção que isso virá. Você está entendendo? Vou repetir. A fé é a esperança daquilo que virá, ou seja, não aconteceu ainda, porém, também ela é convicção que, apesar de ainda não acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer. Isso é fé. E dando um nome básico para isso como fé, fé é obediência. Porque você só pode esperar, tendo convicção que algo vai acontecer, se você tem certeza que aquele que falou para você é verdadeiro, e acreditar naquele que falou para você. Porque quando ele fala e eu obedeço, eu pratico a fé. Amém ou não? Fé. Existem a forma de falar, fé salvífica, fé para salvar, mas tudo se resume nisso. A fé é ouvir Deus e obedecer. É ouvir Deus e obedecer. Isso é fé. Porque você só pode ter esperança de algo que você ouviu. É verdade ou não é? Você não pode. Como é que eu vou dar esperança de algo que eu não ouvi? Eu tenho esperança de algo que eu ouvi. Fé não é um pulo no escuro. Pular no escuro é maluquice. Se alguém falou para você, fé é pular no escuro. Não, pular no escuro é doideira. Pular no escuro, quando alguém fala assim, não, fé é quando o pai, aí vou dar aqueles exemplos que as pessoas dão. O pai está aqui embaixo e fala, meu filho, pula. Aí, fé é porque o filho vai pular no escuro e vai saber que o pai está lá para segurar. Não é isso que o pessoal fala? Isso se chama o quê? Obediência. Porque o pai falou, pula que eu te seguro, ele obedeceu. Ele ouviu e obedeceu. Está entendendo? Então a fé não é um salto no escuro. Porque o salto no escuro seria, ninguém falou nada, não estou vendo nada, não estou vendo ninguém, vou pular. Isso é maluquice. Salto no escuro é loucura. Eu só pulo porque eu ouvi a voz do pai. Então quando eu ouço, eu tenho convicção e eu cumpro. Fé, obediência. Você está entendendo isso? Pode dizer amém ou não? A gente precisa entender algumas coisas. Não que eu quero, né, ser o palatino da sabedoria, achando que essa maneira de definição é a única que... Não, eu só estou baseado naquilo que eu vou falar, baseado nesse tipo de definição, para que você possa entender e caminhar comigo nesse entendimento da palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar então? Também agora eu quero definir com você outra coisa, a definição de prosperidade. Porque algumas vezes a gente entende, quando a gente fala assim, prosperidade, você pensa numa coisa, saldo bancário. É verdade ou não é? Prosperidade, você pensa em dinheiro, você pensa em carro, você pensa em viagem, você pensa em coisas que o dinheiro pode comprar. Só que quando a Bíblia fala de prosperidade, ela não fala só disso. Vou voltar a dizer. Ela não fala só disso.
Isso faz parte da prosperidade? Faz. Amém ou não? Você ter recursos financeiros, você poder aproveitar do melhor dessa terra, faz parte da prosperidade que Deus tem para os seus filhos. Você está entendendo? Amém? Glória a Deus. Agora, a prosperidade é muito mais do que isso, porque prosperidade, ela não se limita a só isso. Ela é uma forma plena que você vive em Deus, desfrutando de paz, alegria, provisão, em todas as áreas, principalmente na área espiritual. Porque quando você tem uma paz, uma vida plena em todas as áreas, você é uma pessoa próspera. Você está entendendo, amém ou não? Por que também, eu falo assim, prosperidade também é ter dinheiro? Porque quando você não tem paz de espírito, por mais que você tenha dinheiro, você perde ou não aproveita. Você está entendendo? Tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Não tem alegria. Então aquilo que ele tem, ele não aproveita. Ele não consegue entender e ver aquilo como algo bom. Muitas das vezes até tem medo de fazer isso, por quê? Porque não consegue lidar com seus bens. Sempre está achando que alguém quer roubar, que alguém quer tirar, que alguém quer enganar. Não tem paz. Não é uma pessoa próspera. É uma pessoa que tem dinheiro. Você está entendendo? Uma pessoa pode ter dinheiro e não ser próspero. Só pode ter dinheiro e não ter saúde. Só pode ter dinheiro, mas todo o dinheiro que tem não paga aquilo que ela vive, que é a saúde dela. Ela gasta tudo que tem na saúde. Então, quando a gente fala de vida próspera, é buscar em Deus uma vida completamente, uma vida plena. Como a palavra diz, eu vim para que tenha vida e vida abundante. É uma vida plena, uma vida com tudo tranquilo. Uma vida familiar plena, uma vida sentimental plena, sentimentos equilibrados, sentimentos que levam você a ter paz para conseguir alcançar recursos financeiros. Porque quando você não tem paz, meu irmão, quando você não tem equilíbrio emocional, você não consegue trabalhar, você não consegue ganhar dinheiro. Perde dinheiro nos médicos, perde dinheiro não sei o quê. Ou a hora que você tem que ganhar dinheiro, você não consegue, por quê? Porque em vez de você ganhar dinheiro, você tem que ficar em casa, porque você está depressivo. Então a prosperidade não é só ter dinheiro. Você está entendendo isso, amém ou não? Então, por isso que eu estou falando isso, por quê? Porque a gente não está aqui, quando a gente fala assim, fé para prosperar, não tem como você viver essa vida e não entender que isso tudo faz parte da sua vida em Cristo. Porque senão é aquilo que combatem da teologia da prosperidade. Que tudo vai dar certo, que tudo está bem, que tudo não sei o quê. Não, é entender que Deus é o Deus que provê todas as coisas na nossa vida. Isso é prosperidade. Você está entendendo isso? Pode dizer amém? Você está entendendo? Você está tão em silêncio. Vira para o teu irmão. Tudo bem com você? Fala com ele. Tudo bem com você, meu irmão? Às vezes as pessoas estão acostumadas comigo, né, dando uns berros, falando. Aí quando eu estou mais na caixinha aqui, né? Aí fica todo mundo quieto. Né? Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Amados, oro para que vocês tenham boa saúde e tudo corra bem, assim como é bem espiritualmente. Eu já passei, eu quebro a comunicação, porque eu passei vários versículos para a comunicação, já pulei uns 10. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Amados, espero que vocês estejam bem e fisicamente tão sábios quanto é forte em espírito. Então, João está falando, espero que vocês estejam bem, como sua vida espiritual está bem. Ele entendendo que quando a sua vida espiritual está bem, tudo está bem. Quando a sua vida espiritual está bem, está tudo bem. Quando a sua vida espiritual está mal, está tudo mal. Uma prosperidade
principalmente, é ter uma vida espiritual boa. Glória a Deus. Por isso é fé para prosperar. Porque se você não tem uma espiritualidade boa, como você vai ter fé? E quando você não tem fé, como você vai prosperar? Como você vai obedecer? Como você vai entender os caminhos que Deus tem para você? Como você, se a sua vida espiritual não está bem, como você vai ter discernimento das coisas aonde Deus quer levar você? Não tem. O princípio de todas as coisas é a sua vida espiritual. Por isso que eu falo mais uma vez sobre a canção. Tudo é por Ele e é para Ele. Se a gente não entende que tudo é por Ele e para Ele, tudo vai mal. Amém ou não? Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Jesus, o próprio Jesus falando, busca primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas, se você ler os versículos anteriores, ele está falando das coisas que você tem que vestir, do que você tem que comer, dos cuidados que você tem que fazer. Ele fala assim, tudo isso são demais coisas. Riqueza, saúde, felicidade, tudo isso é demais coisas. Ele fala assim, me busque em primeiro lugar, me busque, tenha um espiritual forte, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes eu me pego pensando para Deus assim, Deus, seria mais fácil você colocar no meu coração, na minha cabeça, um chip e fazer com que eu cumpra tudo aquilo que a tua palavra diz que vai dar certo. Mas Ele não colocou na minha cabeça. Então, às vezes eu falo assim, é tão simples, mas eu não cumpro. Aí eu consigo entender aquilo que Paulo falava, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Está aqui escrito, busca o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí sabe o que eu faço? Eu busco as outras coisas. É verdade ou não é, meu irmão? É o sinônimo contrário da fé. Porque a fé é ouvir, busca primeiro o reino de Deus. A fé é obedecer, busca primeiro o reino de Deus. A fé é entender que as demais coisas, ou seja, aquilo que eu espero, é certo que vai ser alcançado. É fé. Mas se não obedecer, eu estou contra a fé. Você está entendendo? Amém ou não? Estou indo muito rápido? Não? Vamos continuar então, já que eu estou indo devagar? Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vou tentar ler todos os versículos que eu anotei. Isso, viu? Rápido. Por que eles estão rápidos? Porque eu mandei antes para eles, aí agora eles estão rápidos. Você entendeu? Isso é macete. Aí se eu pulo, eu confundo eles. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que foram dadas em Cristo Jesus. O mesmo Deus que cuida de mim, suprirá todas as necessidades. Vira para o teu irmão e fala assim, ó, irmão, eu vou ser profeta na sua vida. O mesmo Deus que cuida de mim, vai suprir todas as suas necessidades. Vira para ele e fala assim, você crê? Receba! É palavra. Uma outra coisa também que muitas das vezes a gente deixa de ter, conseguir obter e viver, é porque a gente lê pouco a Bíblia. Vira para o irmão, meu irmão. Vira para ele e fala assim, meu irmão, tem que ler mais a Bíblia. Quanto mais Bíblia você lê, menos sarna para se coçar você tem. Amém ou não? Está escrito. Então, baseado nisso que eu falei, a gente entendeu sobre fé, entendeu sobre prosperidade. Eu quero falar sobre essas questões da escolha. E a primeira coisa que eu quero falar sobre escolha é você entender como escolher as bênçãos de Deus. Você tem que fazer escolhas. Deus falou assim, ó, eu coloco diante de você as bênçãos e as maldições. Nós lemos no Deuteronômio.
Coloco diante de você aquilo que você tem que escolher. Escolhe, e aí? A bênção vai te levar para a vida próspera, para o amor de Deus, para o céu. A maldição vai te levar para a escassez, para a morte, para o inferno. Agora, como que a gente vive e faz escolhas se a gente não conhecer as promessas de Deus? Para escolher, precisa conhecer. Você está entendendo, amém ou não? Você escolhe aquilo que você conhece. Você não pode escolher aquilo que você não conhece. É verdade ou não é? A Carla escolheu o Gil porque ela conheceu o Gil. Entendeu? Ela não estava lá no Silvio Santo, não quer casar comigo, com ele lá atrás da parede, entendeu? E ele, né, e escolhe o número 1, mas nunca viu o número 1. Foi isso não, né, Carla? Não estava não, né? Sei lá, né? Ela casou com Gil porque ela fez uma escolha. E para ela escolher, ela conheceu quem era o Gil. Ela conheceu lá no bailezinho, na papapita, isso aqui, não foi não? Hã? Trabalho no trabalho? Foi lá no trabalho, conheceu o Gilzinho, pá, o carinha maneiro, conhecendo, foi, conversou, e escolheu. Para você entender e viver as bênçãos de Deus e fazer uma escolha pela bênção, você precisa conhecer as promessas de Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Olha aqui, olha bem no meu olho. Você conhece todas as promessas de Deus? Ou você se limita a conhecer aquilo que você ouve do púlpito? Para você escolher, você precisa conhecer. Como escolher se não conhece? Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que é necessário para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Versículo 4. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes coisas e preciosas promessas. São elas que permitem a você participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Ou seja, você escapa das coisas desse mundo, da corrupção do mundo, das maldições, se você conhece as preciosas promessas de Deus. Escolher o que você conhece. Você está entendendo? Algumas vezes, nós só conhecemos aquilo que é maldição, que vem muitas das vezes com uma capa de bondade, uma capa bonita, mas é laço. Mas vem com capa bonita. Mas a gente escolhe, por quê? Porque é a única coisa que conhecemos. Você entendeu isso, amém ou não? Existem pessoas que vivem uma vida porque elas não conhecem nada diferente. Que isso, pastor? O mundo todo já conhece Deus. Não, tem gente que nunca ouviu falar de Deus. Tem gente que não conhece Jesus Cristo. Tem gente que nasce embrenhado numa cultura demoníaca e vive aquela cultura demoníaca. Por quê? Porque não conhece a verdade. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não conhecendo, você não faz boas escolhas. Por quê? Porque você só conhece o que é mal. Não é assim quando você era pequeno, com criança mesmo? Quando criança nasce, aquele leite materno, aquele leite unã, ou aquele nutri, não sei das quantas, é ruim pra caramba. É ruim. Mas criança se amar, criança quer, mas toma uma mamadeira, e fala assim, cara, que coisa ruim. Gosto de água suja.
Não é? Já tomou aquelas coisas que não tem açúcar, não tem nada? É água suja, o gosto. É ruim. Quando a criança coloca a boquinha assim, ó, no açúcar, o olhinho, não quer outra vida, quer algo que tenha açúcar. Mas antes, aquilo que não tinha açúcar, nada, era algo bom para ela, queria o tempo todo, porque ela não tinha um conhecimento de outra coisa. Por isso que muitas das vezes a gente, com nossos filhos, não dá Coca-Cola para o filho, porque o dia que conhece Coca-Cola, para livrar, meu irmão, é só culto de libertação. Para livrar da Coca-Cola, culto de libertação. Eu já estou quase 1 ano sem beber refrigerante, meu irmão. Graças a Deus. Mas é uma libertação mesmo, porque toda vez que eu estou almoçando, estou não sei o que, alguém oferece. Quer? Aí vem aquele... Água com gás, por favor. Toda vez. Quando você não tem um conhecimento, só tem um conhecimento daquilo que é ruim, você está mergulhado no que é ruim. E só está uma maneira de você entender e escolher a bênção. É quando você entende e conhece o que é a bênção, quais são as promessas de Deus. Por isso que é importante, meu irmão, conhecer as promessas de Deus para a sua vida. Orar e perguntar para Deus, Deus, quais são as suas promessas para mim? Tem gente que não faz essa oração. Passa o tempo todo querendo algo do irmão, querendo algo que aconteceu com o outro, e não tem coragem de falar assim, Deus, traz a mim conhecimento daquilo que você quer de mim. Aí tem uma vida constante, de constante tristeza, de constante frustração, porque ela não conhece o caminho que ela tem que caminhar, ela conhece aquilo que o outro faz. Você está entendendo isso? Amém ou não? Por isso que é importante de você conhecer o que Deus quer para a sua vida. A prosperidade passa por conhecimento do que é o que Deus tem para você. Não é o que Deus tem para o outro, é o que Deus tem para você. As promessas que Deus fez para você. Existem promessas gerais, mas também existem promessas muito específicas que Deus tem para a sua vida. Essas promessas você precisa ter o conhecimento. É através da palavra, é através da oração, da intimidade com o Senhor. Porque senão a gente vai ter o tempo todo, constantemente, que a gente vê, isso é um fato, meu irmão. É o tempo mais, uma porção de gabinete que se faz, de pessoas frustradas, tristes. Por quê? Porque buscam aquilo que Deus não mandou elas buscarem. Você está entendendo? Lemos 2 Pedro, capítulo 1. Vamos para Romanos, capítulo 15, versículo 4, comunicação. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Escolher bem é conhecer as Escrituras. Porque as Escrituras nos dão paciência e ânimo para entender e mantermos a esperança. A gente falou sobre fé, que fé é o quê? É esperança. É entender aquilo que é. Então, quando você conhece a Escritura, você tem ânimo para esperar o que Deus prometeu para que você possa alcançar. Você não para no meio do caminho. Ah, não, eu parei. Por que você parou, meu irmão? Ah, eu pedi a Deus umas coisas e não, até hoje nada. Eu oro para Deus e Deus não faz nada por mim. Lembra que eu falei numa pregação minha, de um rapaz que falou isso? Eu pedi uma coisa para Deus e Deus não fez. Conhecimento nenhum da palavra, porque quando tem um conhecimento da palavra, de quem é Deus e o que Deus tem para ele, gera no coração ânimo e paciência.
Lembra da aula que a pastora Érica deu, que fez aqui o quadrinho? Um dia eu ainda vou aprender com ela a fazer esse tipo de quadrinho ali. É setinha para cá, setinha para lá, não sei o quê. Que ela botou assim, ó, tribulação, perseverança, esperança. Lembra? Entendeu? Tem um caminho a seguir para que você possa viver a plenitude de Deus, a prosperidade na sua vida. Tem um caminho a seguir para que você comece a andar nesse caminho. Você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Porque o conhecimento gera fé. A fé vem pelo e ouvir a. Vamos falar de novo? A fé vem pelo e ouvir a. A fé não vem por ouvir o pastor Ricardo dando glória. A fé não vem pelo ouvir musiquinha legalzinha. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é interessante você entender isso. Conhecer as promessas de Deus é a forma que eu tenho para escolher. Escolher. Quais escolhas que você tem feito na sua vida? Elas estão cheias de obediência à palavra? Porque elas precisam estar cheias dessa fé para prosperar, de obedecer à palavra, de entender que é o que Deus tem para você, é o que Deus tem para você. Quando você escolhe o que Deus tem para você, pode acontecer o que for, você não se desvia do propósito. Vou repetir. Quando você faz a escolha diante da palavra de Deus, pode acontecer o que for, você não desvia do propósito. O seu pai pode te rejeitar, a sua mãe pode te rejeitar, o seu marido pode te rejeitar, os seus filhos podem te rejeitar, os seus amigos podem te rejeitar, mas quando você tem um propósito claro daquilo que Deus tem para você, nada te impede de alcançar o objetivo. Por quê? Porque eu sou um cara fortão, porque eu sou um cara equilibrado, porque não, porque eu conheço a promessa de Deus para a minha vida. E quando eu conheço a promessa de Deus para a minha vida, o céu pode passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Amém ou não? Agora, uma outra coisa também é declarar as bênçãos com fé. Conheço, entendo, vi, aconteceu, mas eu preciso declarar. E declarar é muito mais do que falar. Declarar não é você fazer força de cantar, gritar alto. Grita, eu sou bonito, eu sou bonito. Não, se você for feio, é feio. Não adianta gritar. Está entendendo ou não? Não adianta. Eu vou emagrecer. Não é. Gritando que resolve. Então, declarar não é simplesmente falar. Declarar é você falar daquilo que Deus tem, das promessas que Deus tem, mas está tendo que ser totalmente envolvido com crer naquilo que você está falando. Amém ou não? Porque quando você está envolvido com crer que você está falando, você começa a caminhar em direção a isso. Se eu declaro que eu vou emagrecer, não que eu preciso, ó. Né? Tranquilinho, não preciso. Mas se eu declarar que eu vou emagrecer, e declarar crendo e certo daquilo que eu estou falando, eu começo a caminhar em direção a isso. Eu busco uma nutrição, eu busco melhorar minha alimentação, eu corto o refrigerante, eu corto os docinhos, eu corto isso, corto aquilo. Começa a ter um equilíbrio na minha vida, ao ponto de eu fazer o quê? De eu emagrecer. E a minha declaração está imbuída de fé. Você está entendendo? Vou enriquecer. Mas a declaração está imbuída de fé?
Porque se ela estiver imbuída de fé, você entende os princípios e os caminhos do enriquecimento. Da obediência à palavra, da fidelidade em Deus. Você está entendendo? Vão melhorar e fazer algo. Você tem que estar imbuído de fé. A sua declaração não pode ser da sua boca para fora. Ela tem que estar declarada de fé. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Não é só declarar, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. É crendo, não é só declarando, é crendo, eu vou ser salvo. Amém? Porque ser salvo de boca para fora, se tu for lá, aqui ó, tem um bar ali na frente, que eles devem estar me escutando. Você que está no bairro. Um bar na frente. Chegar lá, o bêbado vai falar, eu vou para o céu. Tu perguntar, tu vai para o céu? Ele vai falar, eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Eu amo Jesus. Ele vai falar isso. Da boca para fora. Mas quando crê, você não crê simplesmente, não fala. Você fala de algo que está imbuído no seu coração. E quando o seu coração crê naquilo, que todo o seu coração, não tem jeito. Você jamais vai se afastar daquilo que você crê. Amém ou não? Nisso, está gravando, câmera, tudo bem, mas eu vou falar alguma coisa aqui. Não, eu não sou calvinista. Olhem. Mas existe uma teologia calvinista que é mal interpretada. No calvinismo não existe esse negócio de você é salvo, salvo para sempre, porque você, depois de Jesus escolheu, você vai ser salvo para sempre. Não, eles entendem que quando você entende que você é salvo e crê no seu coração, você não tem volta, você não sai de perto dele. Você está entendendo ou não? Ah, mas por que saiu? Então é porque você nunca creu no seu coração. Por isso que algumas vezes é difícil a gente entender assim, fulano foi desviado. Desviado de quê, meu irmão? Porque a palavra diz que aquele que conhece a quem é Deus, a bondade de Deus, jamais se afasta. Então, muitas das vezes, a pessoa nunca conheceu. Nunca creu de todo o seu coração. Só falou com a sua boca. Declarar é ter o seu coração em linha com aquilo que você fala. E quando você declara aquilo que o seu coração está em linha com o que você fala, nada faz com que você saia desse caminho. Você está entendendo, amém ou não? Você está lá, com o abraço dado com a sua esposa no casamento. Aí o pastor fala, não sei o quê, na doença, na tristeza, aí você fala, sim, esse sim está cheio de certeza no coração. Então, é sim, minha linda esposa, na doença, na tristeza, na alegria, em todas as circunstâncias, eu jamais te deixarei, porque temos uma aliança. Uma aliança não feita só de boca para fora, uma aliança feita de boca e com um coração imbuído nessa palavra que eu te falei. Você está entendendo, amém ou não? Quando você entende, faz isso com certeza, nada pode tirar você desse caminho. Glória a Deus. Você está entendendo bem? Amém, amém, amém. Que bom. Marcos capítulo 11, versículo 23. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a esse monte, levante-se e atire-se no mar. E isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Fala para o monte, ele vai se mover. Aí tem uma opção de gente falando assim, vai monte, vai monte, vai monte. E nada acontece. Por quê? Porque não é só falar. É falar e crer do seu coração, do fundo do seu coração. E crer é entender que o que você está falando, você ouviu de Deus. Também crer de todo o coração e falar algo e você fala assim, eu creio no coração, vai acontecer. Mas Deus mandou.
Ah, não, mas eu creio. Deus falou. Não, mas eu creio. Não é isso que é crer. Crer é porque você ouviu a palavra. A fé vem pelo ouvir. Eu ouvi, criei, falei. Faz assim comigo. Eu ouvi, criei, falei. Né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Musiquinha de criança, né? Eu ouvi, criei, falei. Não é criei, falei. Não é falei e criei. É ouvir, criei, falei. Você está entendendo? Porque só falar e coração e achar que o coração está imbuído nisso, isso aí é que o pessoal chama de declaração positiva. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E não acontece. Mas, pastor, eu acreditava no meu coração que ia acontecer. Deus falou? Não, não falou, mas eu acreditava. Deus falou? Não, não, não. Meu filho, Deus tem que falar. A fé é baseada no que Deus fala. O que Deus não falou, não é fé. É um desejo do seu coração. Até quando é o desejo do nosso coração para se cumprir, a palavra diz, agrada-te do Senhor, que Ele cumprirá os desejos do seu coração. Parte dEle. Não é de nós. Você está entendendo? Amém ou não? Escolher e declarar. Essa é a razão de uma vida de prosperidade. É saber escolher as promessas, as bênçãos de Deus, saber aonde que Deus quer levar você, ouvir Deus e entender o caminho de bênção e não o caminho contrário, e declarar isso. Ou seja, crendo com o seu coração e colocar para fora o que Deus mandou você fazer, mandou para fora o que Deus mandou você cumprir, fazer aquilo. A gente fala declarar só com a boca, é declarar e fazer, e tomar caminho daquilo que você escolheu em Deus. Amém ou não? Deus. Eu já falei isso, eu vou repetir, porque às vezes eu lembro. Eu era um garoto novo. O que eu falava era doideira, eu era muito, muito inexperiente. Mas no começo do casamento, minha esposa perguntava assim para mim assim, meu amor, te amo tanto. Por que você casou comigo? Aí sabe o que eu respondia? Não respondo assim nunca, jovens. Eu respondia para ela, porque Deus mandou. A tua esposa não vai querer ouvir isso. Amém ou não? Agora eu já estou mais sábio, já, né? Mas eu era meio, não, porque Deus mandou. Porque muitas das vezes você acha assim, Deus mandou, e fala assim, cara, Deus mandou para... na minha inocência, né, a mulher vai falar assim, caramba, ele obedeceu a Deus. Mas não quer escutar isso. Apesar dela saber que foi isso, ela não queria escutar isso. É verdade ou não é? Mas a minha declaração que eu fiz para ela aqui, na riqueza, na pobreza, isso só se cumpre, por isso que eu estou falando agora isso, e eu fiz a declaração primeiro, isso só que cumpre, porque antes eu obedeci a Deus. Eu não casei com ela por uma escolha minha, eu casei com ela, e ela casou comigo por uma escolha de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Glória a Deus. Aprove a Deus que a escolha foi boa. Porque a escolha de Deus sempre é boa. Porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você está entendendo que escolher certo em Deus sempre dá bom? Amém ou não? Sempre dá bom. A última coisa que eu quero falar, diante disso, eu queria que o Ministério de Música me ajudasse aqui nessa oração, João capítulo 15, versículo 7. Diz assim, mas, se vocês permanecerem em mim,
e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os você tem a bênção sobre a sua vida. Pratica os mandamentos, que você vai ver as bênçãos te alcançarem. Ouve com sabedoria os mandamentos e pratica, que você está construindo a sua vida na rocha firme que é Cristo. Isso é ter fé para prosperar. Demais coisas são acrescentadas. Se você chegar para o pastor Oswaldo, que é a nossa referência aqui, o apóstolo Ezequiel, de uma vida próspera, abençoada, e perguntar: pastor, como que o senhor conseguiu chegar aonde o senhor chegou? Sabe o que ele vai dizer? Eu obedeci a voz de Deus. E ele sempre fala isso. É verdade ou não é? Chegar para o pastor Oswaldo, chegar para o apóstolo, ele vai falar. Ele não vai falar assim: não, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não, ele vai sintetizar isso numa coisa: eu obedeci a voz de Deus. E quando você obedece a voz de Deus, você crê e você declara. E sabe como é que é a mágica? Acontece. É mágica que eu estou falando de brincadeira, mágica. Mas aqui não é mágica, é um caminho da palavra. Alguns não sabem disso, mas a minha vinda aqui para Caxias foi porque Deus botou uma palavra no meu coração. E eu cheguei no pastor Oswaldo, sentei dentro no gabinete dele e falei assim: pastor, eu preciso ser mentoreado pelo senhor. Não porque eu simplesmente via onde que ele estava, porque eu falei assim: ele começou em algum lugar, eu tenho que entender e começar desse lugar. Conheço o pastor Oswaldo há muito tempo. Eu podia estar aqui há muito tempo, mas eu esperei Deus falar comigo. E eu dou graças a Deus que eu estou aqui em Caxias, conhecendo vocês, ministrando para vocês, porque esses anos que eu estou aqui têm sido os melhores anos do meu ministério, da minha vida familiar. Sabe por quê? Porque eu ouvi, criei e declarei. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você e a gente vai, na sequência, fazer o ofertório e terminar o culto. Mas eu não posso deixar de falar com você e de fazer um apelo para você, um apelo único para você. E esse apelo é: você quer ter fé para prosperar? Primeiro você tem que ouvir a Deus. Ponto final. Se você quer ouvir a Deus e entender o caminho que Ele tem para a sua vida prosperar, sai do seu lugar e vem aqui e vamos orar então, em nome de Jesus. Se você quer ouvir a Deus, o caminho que você tem a fazer, para que você possa crer e declarar, convido a você a sair do seu lugar e vir aqui.
Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Mais uma vez, ministra essa canção mais uma vez. Presta atenção nisso. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se a sua voz ouvir e obedecer, eu me fartarei. Os meus desertos viram mananciais. Tudo começa em ouvir a sua voz e obedecer. A fé me gera prosperidade. Pai, nessa noite aqui, eu quero pedir a esses irmãos que estão aqui. Eles só estão pedindo algo a Ti: ouvir a sua voz e obedecer. Esse apelo foi claro, Deus. Não foi um apelo para que tudo dê certo, não foi um apelo para ganhar dinheiro, não foi um apelo para casar, não foi apelo, foi um apelo único. Eu quero ouvir a voz de Deus. Deus, ouve o clamor desses irmãos pedindo, que querem ouvir a Ti. Fala a cada um, Senhor, e dê a eles o caminho que eles precisam seguir. Abra os seus olhos espirituais para que eles possam ver. Abra os seus ouvidos espirituais para que eles possam Te ouvir. Para que eles possam se fartar das coisas espirituais que o Senhor tem para cada um deles. E através desse fartar espiritual, eles possam viver o melhor da vida deles nessa terra. Porque tudo começa em Ti, está em Ti e termina em Ti. Deus, em nome de Jesus eu oro.
para que esses irmãos possam testemunhar de coisas que não podem ser feitas e vistas com os olhos humanos, mas são geradas no mundo espiritual através de Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor. As suas bênçãos.